Muito bem, gente, nós paramos então nosso estudo na semana passada em Êxodo capítulo 4. Estamos vendo aqui que Moisés está regressando para o Egito, é o que diz nesse capítulo. Nesse regresso tem aquela cena incomum lá naquele estábulo, aquela estrebaria, quando param para descansar, né? Aqui no caminho, numa estalagem, melhor dizendo. E ali o Senhor se manifesta de uma forma violenta contra Moisés, pelo fato, aqui segundo o texto, de ele não ter circuncidado o filho. Na verdade, ele tinha conhecimento disso, a Zípora também sabia disso, eles eram descendentes dos midianitas, mas os midianitas eram da descendência de Abraão, e certamente eles também tinham no ensino deles, tinham na vida deles, esse conhecimento da circuncisão. Moisés estava se preparando para algo tão importante diante de Deus, mas não tinha cumprido uma das coisas importantes dentro da lei, dentro daquilo que Deus havia ordenado. E nós destacamos nisso essa atenção, né? Aqueles que nós estamos envolvidos no ministério, estamos na igreja para servir a Deus, mas muitas vezes estamos deixando de cumprir coisas importantes, coisas relevantes, por negligência, e achamos que isso não vai afetar o nosso ministério. E muitos têm o seu ministério comprometido porque deixaram de dar atenção, porque foram às vezes negligentes em algo que estava ao alcance tranquilamente para resolver. E Moisés tinha deixado de fazer essa circuncisão no filho, e isso trouxe uma situação. No fim, a própria Zípora, segundo o verso 25, aqui tomou uma pedra aguda e cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e disse que ele era um esposo sanguinário. Talvez pelo fato dele não ter cuidado como deveria desse aspecto, colocando em risco não só a vida dele, mas do próprio filho, porque não estava em conformidade com a lei de Deus. Muito bem, resolvido isso, dando sequência, já passa para um outro ponto aqui no versículo 27. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto. Então, enquanto Moisés tinha recebido as ordens de Deus para que ele fosse ao Egito, o Senhor mesmo se comunica com Arão, que era o irmão mais velho que Moisés, 3 anos mais velho, para que ele vá ao deserto e se encontre com Moisés. Vemos aqui que, aqui no segundo verso 27, foi o Senhor que disse para Arão ir ao deserto para se encontrar com Moisés. Ele foi e eles se encontraram nesse monte chamado Monte de Deus. Mais tarde, Horebe é o nome que vai ser dado, mas aqui como o Monte de Deus. E ali então Moisés relata para ele tudo aquilo que estava acontecendo. A aparição de Deus diante dele, a ordem de Deus. Não sei se ele contou todas as relutâncias dele para aceitar, para se dispor a obedecer, mas ele relata para Arão o que ele tinha que fazer, que tinha que ir ao Egito para libertar o povo, ou ser instrumento nisto. E Arão então, segundo o Senhor tinha dito para ele, Arão seria o seu porta-voz. Ou seja, assim como Deus falaria para Moisés, Moisés falaria para Arão, e Arão então iria falar a Faraó. Isso diante de inúmeras vezes, e Moisés vai continuar argumentando isso, que ele não fala direito. Aí até nós falamos que há alguns que defendem a ideia de que Moisés teria a língua presa, ou quem sabe aquele tipo de lábios leporino, então ele não falava direito. Alguns julgam dessa forma por ele insistir tanto em não ser uma pessoa capaz ou adequada para ir falar, se dirigir a Faraó. Muito bem, então vemos aqui que Moisés relata para Arão todas as coisas que o Senhor tinha dito para ele. Fala também dos sinais que o Senhor mandara ele fazer, e eles foram juntos para conversar com quem? Com os anciãos. Naquele contexto, né, o povo de Deus, quem governava, quem dirigia eram os anciãos.
Na Bíblia, os anciãos sempre tiveram esse papel importante na liderança do povo. São inúmeras as vezes, algumas vezes que você vê na Bíblia, não inúmeras, mas muitas vezes, em que situações para serem resolvidas eram tomados os anciãos como testemunhas para julgar uma causa, para tomar uma decisão. Geralmente eles ficavam à porta da cidade e ali eles se juntavam e as coisas eram tratadas ali diante deles. Eles testemunhavam as compras, as vendas e coisas desse tipo. E é a eles que Arão e Moisés se dirigem. Tanto é que na igreja, só pegando um gancho, no Novo Testamento, os que dirigiam a igreja eram os presbíteros. Quem são os presbíteros? De acordo com o Antigo Testamento também, são os mais idosos. Presbíteros, no grego, significa o idoso. Então, que é levado mais no sentido de maturidade, pessoas capacitadas com maturidade para governar. Mas ali eram os anciãos mesmo, os idosos. Muito bem. Arão falou, diz aqui o verso 30. Pode ler alguém o 30 e o 31. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, o povo agora, os anciãos, juntamente com o povo, tomam conhecimento, estão tendo conhecimento daquilo que o Senhor revelou a Moisés. Eles estão recebendo a notícia de que o Senhor está atento à situação que eles estão vivendo, e diante desse conhecimento de Deus que viu a aflição deles, eles inclinaram-se e o adoraram. Então essa expectativa de que Deus iria agora livrar o povo traz esse espírito de adoração, de rendição e tudo mais. Hebreus ou judeus, é o mesmo grupo. Hebreus, judeus, é mesmo povo com apenas nomes diferentes. Muito bem. Diante disso, então, diz aqui, o povo creu e todos ficaram felizes com essa notícia. Muito bem. Então agora Moisés e Arão se dirigem a Faraó, tá bom? Então capítulo 5, mais uma etapa agora esses passos que Moisés está dando aqui dentro da ordem de Deus. Pode ler alguém, versículo 1 e 2. Certo, Davi. Muito bem. Então nós vemos aqui que eles vão até o Faraó, E certamente Moisés não chegou lá e disse: olha, eu vim aqui, queria que libertasse o povo. Não, a ideia, pelo menos a princípio do argumento, não é esse. Mas que ele deixasse o povo sair para celebrar uma festa ao Deus que era o Deus deles. É isso que está aqui sendo colocado por Moisés e Arão a Faraó. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, ofereça sacrifícios, tem esse momento de louvor, de adoração a Deus. Essa é a ideia. Ele então não está pedindo aqui a princípio que libertasse o povo, e esse pedido envolvia aqui uma saída para o deserto. Mais tarde a gente vai ver que é uma distância de 3 dias, ou seja, 3 dias para ir, um tempo de adoração. Então estava aqui pedindo mais ou menos uma semana para que eles deixassem o povo sair e voltar. Pelo menos é isso que está em tese, pelo menos é o que está aqui, E Faraó, lógico, imagine se coloca no lugar do Faraó.
Você tem um povo que é escravo seu, que você domina ele. E aí vem alguém com um pedido, olha, o Deus dele está pedindo para você deixar ele sair durante 3 dias para dentro no deserto para prestar sacrifício a ele, depois ele volta. Como que a gente iria reagir? Faraó, lógico, o Faraó disse não. Primeiro que a resposta dele é lógica assim, né? Não conheço o Senhor. Né? Aqui é o Iavé. Ele diz, não conheço o Iavé, eu não sei quem é. Como assim? Agora vem vocês aqui, vem os anciãos, vem lá Moisés, os líderes do povo, vem falar com ele pedindo isso. Ele fala, não conheço o Senhor, quem que é esse Deus? Era uma resposta, Moisés já sabia, Moisés já estava falando, acho que Moisés já estava falando, não falei para o Senhor que isso não ia dar certo, né? Não é assim que a gente fala. Quem é o Senhor, né? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Essa foi a posição do Faraó ali, diante do pedido, diante dessa solicitação de Moisés. O Faraó ignora o pedido dele e pergunta ainda, né, desprezando, né, desconhecendo, quem é o Senhor? E aí o verso 3 continua a ideia aqui. Pode ler alguém, verso 3. Ok, então nós vemos aqui que, né, eles prosseguiram, o Deus dos hebreus, ou seja, o nosso Deus, né? Deus do nosso povo, deixa-nos esse caminho, porque senão virão consequências sobre nós. Eles dizem, olha, nós somos teus escravos, mas se você não libertar, você vai perder esses escravos, Deus vai agir contra, virá pestilência, virá as pestes, ou vai vir mortes aí com espada, enfim, eles dizem que eles precisavam oferecer esse sacrifício a Deus. Então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Né? E acrescentou, disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Então, ele embora eles tenham dito, olha, mas nós somos obrigados a ir, porque senão vai vir peste, vai vir espada, mas o Faraó, independente disso, lógico, a gente imagina que era isso mesmo. Por que vocês estão interrompendo o povo? Eles trabalhavam. Enquanto essa negociação caminhava ali, o povo parava de trabalhar. E o Faraó fala, por que eles estão parando? O trabalho deles, assim, o que se fala na Bíblia, eles faziam tijolos. Isso era feito com betume, com palha, até hoje em dia tem alguns lugares aqui, algumas casas antigas que era feito assim, pegava a palha, misturava com o barro para dar uma consistência e fazia aquelas palhoças, aqueles rebocos, e assim eles também faziam no Egito esse tipo de coisa, eles faziam os tijolos e tinham uma quantidade, eles tinham que prestar conta um volume disso, um número de tijolos que fazia parte da cota deles. Então aqui, com essa situação, Moisés e Arão estavam interrompendo, e ele fala uma palavra muito interessante, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas, né? É interessante que esse termo, porque às vezes cuidar das coisas de Deus, no conceito do faraó, do rei no caso, era uma distração. Tem coisas mais importantes que fazer. E nós sabemos que essa ideia, para muitos, Bíblia, teologia, igreja, é uma distração. Para muitos isso não tem o valor que deveria ter. Para muitos eles têm coisas mais importantes a fazer no domingo do que vir numa igreja. Tem coisas mais importantes a fazer no dia do que ler a Bíblia. Tem crente que diz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas ele tem tempo para tudo que ele quer. Ele tem tempo para tudo que ele deseja fazer. Não tem tempo para ler a Bíblia, por quê? Porque ele não quer
separar esse tempo. Então, em outras palavras, embora às vezes a gente não fala mais, Bíblia é distração, mas esse é o conceito na prática de muitos. Para Faraó era distração, o povo querer agora cuidar das coisas de Deus. Muitos cristãos veem assim, né, que tem coisas mais importantes para dar atenção. E com isso, Faraó, o que ele faz? Ele endurece ainda mais o trabalho do povo. Por conta dessa atitude de Moisés e Arão irem lá, interromper, e todo mundo para ver o que vai acontecer desse diálogo. Com isso, o que Faraó faz? Ele endurece ainda mais a situação. Vamos ler aqui no versículo 6, até o versículo de número 8. Naquele mesmo dia, deu ordem a Faraó, intendente do povo, e aos seus camaradas, dizendo: daqui em diante não torneis a dar parte ao povo, para fazer os tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajudem para as ripagens. E exigireis deles a mesma cota dos tijolos que eles faziam. Nada diminuireis dela, porque estão ansiosos por isso tanto. Vamos sacrificar. Ou seja, essa ida de Moisés até o Faraó trouxe uma dificuldade para o povo. Com isso, o Faraó diz, não dá mais palha para eles. Provavelmente a gente percebe aqui o seguinte: os egípcios arrumavam a palha, que era mais simples, talvez fosse mais fácil eles ajuntar essas palhas e trazer, e eles da palha eles misturavam com betume e preparavam em formas, provavelmente os tijolos. Mas agora, diante disso, o Faraó agrava a situação, né? Não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E vai se exigir deles a mesma cota que eles faziam antes. Então, aumentou o trabalho, mas a cota permanece a mesma. E isso era um agravante, era uma forma de Faraó punir eles pelo que eles estavam fazendo, endurecendo ainda mais o castigo contra os israelitas. O versículo 9, pode ler alguém aqui, o versículo 9, agrave-se. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique e não deem ouvido a palavras mentirosas. Olha só, ou seja, assim eles vão parar de ficar ouvindo as ideias que esse Moisés e Arão estão trazendo por aí. Dá trabalho para eles, eles estão ociosos, essa é a ideia. E essa situação que o povo começa a enfrentar aqui, é enfrentada por muitos que às vezes se dispõem a servir a Deus, começam a buscar mais a Deus, e juntamente com isso as coisas parecem que ficam mais difíceis. Tem gente que até fala assim, depois que eu comecei a buscar mais a Deus, a minha vida ficou mais complicada. E aí eu acho que é assim, aí já não é o Faraó, mas há um adversário que certamente contribui, coopera para que isso aconteça. Então Faraó podia simplesmente não permitir a saída, mas ele não só não permitiu, como endureceu, trouxe o castigo, começou a dificultar. E muitos vivem às vezes essa realidade, né, de problemas que começam a enfrentar a partir do momento que se dispõe a buscar mais o Senhor. É muito comum as pessoas comentarem isso. Às vezes são dificuldades no campo da saúde, são dificuldades no campo dos conflitos, são problemas que começam a enfrentar, dificuldades que antes eles não enfrentavam. Parece que com essa busca de Deus começa a aparecer, começa a surgir na vida desses. Então, na verdade, nada de novo. O que acontece diante disso? O povo se queixa contra Moisés e Arão. Por quê? Agora, então, responsável pelo trabalho dobrado que eles tinham era Moisés e Arão. Começa um conflito aqui, né? Vamos ler aqui do versículo 10 ao 12. Então saíram os poços do povo, seus capatazes, falaram ao povo: assim diz Faraó, não vos darei palha, e que vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito,
Pode ler até o 14. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quanto a minha paga. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabaste nem ontem, nem hoje a nossa tarefa, fazendo tijolos romanos? Então vejam só o que está acontecendo. Aí nós percebemos ali uma estrutura como que era esse trabalho forçado. Então o governo, o Faraó, tinha os seus superintendentes. Mas os superintendentes colocavam dentre o povo, colocavam alguns como capatazes, alguns para comandar. Então os superintendentes do Faraó não tratavam com o povo, tratavam com os capatazes. Pelo fato do povo não cumprir a cota, em quem que eles iam? Nos capatazes. E eles estavam aqui açoitando os capatazes. Diz lá, e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel. Por quê? Porque o povo não estava cumprindo a cota. Eles não conseguiam mais dar conta de uma cota, de um número de tijolos, por conta de que eles não estavam nem conseguindo direito a palha, estavam já usando recheio de tudo quanto é coisa para fazer os tijolos e não estavam dando conta. Isso traz sobre os capatazes, traz os açoites dos filhos de Israel. E isso traz uma situação que vai desembocar lá em Moisés. Versículo 15 diz assim: então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que os teus servos estão açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora e trabalhai, palha porém não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Ou seja, vocês são responsáveis pelos nossos açoites. Isso começou a trazer uma situação. Então, Moisés, eu penso assim, Moisés ele foi conscientizado, a gente vai ver isso mais à frente, de que de fato ia haver resistência da parte de Faraó para liberar o povo. Só que essa resistência do Faraó está trazendo um conflito agora entre ele próprio e o povo de Israel. Diz assim, o que Moisés faz? Então o povo vai lá e reclama com Moisés: olha, por sua conta estamos sofrendo. O que Moisés faz? Ele vai falar com o Senhor. Senhor, um vai levando para o outro, lógico, é um efeito cadeia aqui. Então vamos lá, 22 e 23. Pode ler. Tornando-se ao Senhor, Isso. Então, Faraó aperta os capatazes apertam Moisés, e Moisés, quase que nesse termo, vai lá e pressiona também o Senhor. Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Começa toda aquela história de novo. Por que o Senhor está me enviando? Para ter dificuldade, né? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste teu povo. Ou seja, o povo está acontecendo isso e o Senhor não está fazendo nada.
Moisés está sentindo essa situação, essa pressão por parte do povo. Para Moisés, é como se as coisas estivessem aqui saindo fora do controle. Acho que Moisés pensou assim: olha, não foi isso que nós combinamos, né? Olha, o povo não saiu, o Senhor disse que vai livrar o povo não sai, Faraó aperta o povo vem e me aperta e o Senhor não faz nada. Então ele está se queixando aqui do Senhor. Pode, claro. Esse conflito de Moisés, com Deus, com o povo, de certa forma, ele se repete com os missionários, que levam pessoas a Jesus, pessoas que são perseguidas, que são mortas. Eu fico pensando na cabeça dos missionários que levam pessoas para Jesus, e pessoas que vão ser entregues à morte, que vão sofrer, que vão... eu acho que esse conflito de Moisés é um conflito que se estende na história. Não, é porque, lógico, a partir do momento que um missionário ele leva a palavra a um muçulmano, se esse muçulmano é convertido e recebe a palavra, ele é como assim: Senhor, estou trazendo mais um para ser sacrificado. A situação é alguma coisa assim mesmo, né? Ele vai estar trazendo lutas. Se ele é muçulmano, ele vai ser perseguido, ele vai ser isolado da família, ele vai enfrentar. É isso, né? É uma situação. Mas nós temos consciência, lógico, que aqueles que são também evangelizados, eles vão tomando consciência do que significa esse passo. E aí é uma questão de valor, né? Sim. O que vale mais? Você Sim. ter, então, perdão de pecados, salvação, certeza de que você vai para o céu. Então, aí diminui o valor do sofrimento, né? É a pérola de grande preço, né? Você achou o que vale mais, e aí você vende tudo que você tem, mesmo coisas que eram as mais valiosas antes, por conta dessa pérola de grande preço. Então, é uma realidade. Aqui, quando se fala em livramento e libertação do povo, esse era o ponto importante. Só que Moisés, a gente vai vendo que Moisés vai começar a ser pressionado, e ele próprio sente na pele dele essa situação. Então, às vezes, os desígnios de Deus são incompreendidos, principalmente quando eles trazem aflição. Muita gente crê que a partir do momento que ela começa a levar mais a sério a vida com Deus, ela começa a ser uma pessoa mais consagrada, começa a se doar mais, ela às vezes vive isso com uma expectativa de que a partir desse momento as coisas vão melhorar para ela. E às vezes não é isso que vai acontecer. Às vezes vem lutas. Então nós não compreendemos bem os desígnios de Deus nisso, e muitos ficam confusos, frustrados. Não, a pessoa às vezes começa a buscar o Senhor, de repente perde um membro querido da família dele e fala: mas agora que eu estava buscando a Deus, como que isso acontece? São muitos que ficam frustrados, que não conseguem administrar essa questão de você buscar o Senhor, e isso não significa que você está ganhando um atestado de isenção de dificuldades e lutas, de modo nenhum. Prejuízos, mas veja, Jesus falou tanto disso, né? Se alguém, basta ver simples no versículo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é terrível. A gente só não vê porque é terrível se não pensar. Mas negue-se a si mesmo. Já pensou a vida inteira: eu queria tanto fazer isso, mas eu não devo. Queria tanto me entregar a isso. Não posso. Tem tanta coisa que eu acho legal, mas olha, a palavra de Deus me diz, a minha carne gostaria, mas a palavra de Deus me diz que isso não me convém.
E aí, negar-se a si mesmo? O mundo prega o contrário, e você vai querer viver isso num mundo que diz, olha, seja feliz, faça tudo o que você puder fazer para você ser feliz, faça, né? Não negue-se, não negue as coisas que você tem prazer. Esse é o ditado, é o lema do mundo. Aí vem a Bíblia e diz, ó, você quer me seguir? Jesus diz, negue-se a si mesmo. Pronto, acabou. Tome a sua cruz. Cruz? Nós queremos é nos livrar das nossas cruzes. O que é isso, eu tomar minha cruz? É a proposta aqui que o Evangelho traz. Não é uma mensagem, que legal. Não é isso, não. Essa ideia, a mensagem diferente é o que está lotando as igrejas, que olha, você vai ser próspero, vai ter saúde, seus negócios vão agora, vão decolar, você era a cauda, agora você vai ser o cabeça, isso daí é o que todo mundo quer ouvir, muita gente está pregando, mas essa não é a mensagem que a Bíblia traz. Então é luta. E Moisés está vivendo aqui, nesse contexto, uma luta, né? Moisés sabia que Deus iria livrar o povo. O Senhor já tinha dito isso para ele, né? Isso que o Senhor diz aqui no capítulo 3, versículos 7 e 8, o Senhor falou isso. O que o Senhor disse para ele lá em 3, 7 e 8? Disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu. Ou seja, ele sabia o que o Senhor iria fazer. Ele sabia que o Senhor iria libertar o seu povo. Ele sabia também que o faraó iria resistir. Nós vemos isso aqui no capítulo 3 mesmo, versículo 19. O Senhor falou para ele, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. O Senhor, ele sabia também que o Senhor já tinha dito que o faraó ia resistir. Mas talvez ele não estava preparado que essa resistência do faraó ia trazer um desconforto para a vida dele. Nós ouvimos a mensagem do Evangelho que fala em salvação e ir para o céu. Todo mundo quer a salvação e todo mundo quer ir para o céu. Tá bom. Mas qual é o caminho? Como que é esse caminho para o céu? É um caminho de sacrifício. É um caminho que traz sobre nós um peso. Traz para nós uma responsabilidade. Então nós queremos o céu. O povo queria, imagina quando Moisés falou, olha, e Deus falou que vai tirar vocês daqui dessa escravidão e vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Olha, né, dá até poesia, né? Uma terra que mana leite e mel. Nossa, é tudo que a gente quer, tá bom. Só que tem um caminho aí. E esse caminho é o que estava trazendo essa luta, né? Ele talvez não tenha entendido que a resistência de Faraó a Deus traria angústia ao povo. Ou seja, diante da situação, ou eles confiavam ou confiavam em Deus. Não tinha uma segunda, uma terceira opinião. Nós também, como eu disse, cremos que Deus nos livrará de toda dificuldade e nos dará o céu. Nós também, essa mesma promessa de uma terra que mana leite e mel, lá para o povo no Egito, nós também temos. Nós temos a nossa Canaã celestial. Temos também um lugar prometido, e vou preparar-vos lugar, disse Jesus. Nós também temos isso, mas nós precisamos saber também que isto não nos tira as aflições. Isso não tira de nós os problemas. E às vezes nós não estamos preparados para esses problemas. Abra alguém, por favor, lá em Atos 4, 14 e 22. Atos 14 e 22. Vendo com ele o homem que fora curado, nada
Atos 14, 22? Falei 14, não falei? Então, bom, mas é o 14. É, por isso que eu... Atos 14, 22. Olha só, não é através de grandes facilidades, não é através de coisas boas, não é através só de benefícios, mas que através de muitas aflições. É luta. No mundo tereis aflições, a gente, né, não é diferente. Só que assim como o povo no passado, quando nós somos assolados pelas dificuldades, nós reagimos, nós estranhamos e não deveríamos estranhar. Nós questionamos a Deus, mas não deveríamos questionar porque já sabemos que vai ter luta e que vai ter dificuldade. E Moisés trata aqui, é interessante a palavra de Moisés lá, como se Deus tivesse falhado, né? Ele chega para Deus lá quando nós lemos lá no versículo, no capítulo 5, versículo 23, né? 23, né? Ele diz lá, desde que me apresentei para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tudo, nenhuma sorte, livrar-se do teu povo. Ele está questionando, como que o senhor vai fazer? Então, nós também questionamos a Deus. Mesmo prevenidos sobre a atitude de Faraó, Moisés e Arão questionam a Deus. Eles questionam porque Deus afligiu o povo. É interessante, né? Ele não fala que foi Faraó que afligiu, mas foi que Deus afligiu. Lá no versículo 22 está assim, né? Ele diz assim, do capítulo 5, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Ele tem noção de que essa aflição vem da parte de Deus. No que sentido? Deus está permitindo. Segundo ponto, ele questiona também o seu chamado, né? Por que me enviaste? Mais uma vez ele está questionando. E ele questiona por que Deus não livrou o povo da aflição. Por que tu não o livraste, né? Então ele vai questionando a Deus. Ele fica contrariado pelo seu resultado lá no encontro com o Faraó, e depois disso o maltrato contra o povo aumentou. O Faraó foi aumentando, e essas palavras de Moisés podem sugerir que na sua mente as coisas estavam como que ficando fora de controle. Ele veio meio forçado, juntou com Arão, e ele vai a Faraó. Mas de repente ele fala, mas está sem controle isso. E nós, por vezes, passamos também por momentos que parece que as coisas estão fora de controle. E nós, né, assim como Moisés, nós estamos como ele é como nós. Nós sabemos pela Escritura que tudo está no controle de Deus. Sabemos que nada foge aos seus olhos. Sabemos que o seu caminho é perfeito e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando surgem as aflições, nós agimos que nem os discípulos de Jesus lá no barco com ele. Senhor, não te importa que morramos? Quer dizer, surgiu a aflição, pronto, parece que eu perdi de vista tudo aquilo que Deus é e que Deus faz. Ele falava, o que será? Ele questionava o chamado, questionava a graça, ele questionava, e nós nos sentimos assim. Moisés, é isso que é importante, Moisés, o grande líder, não era alguém diferente de nós. Ele não tinha uma super fé. Ele era alguém como você, que tinha lutas, que questionou, que não entendia como que ele poderia ir para falar com o Faraó para libertar o povo, ainda que Deus mesmo tenha dito isso para ele. Nós percebemos que mesmo a experiência de um contato pessoal com Deus não produziu em Moisés uma fé sobrenatural. Ele teve um contato pessoal.
Lá no monte, quando tem aquela visão da sarça ardente, o Senhor fala com ele. É o Senhor que diz para ele, ó, vai que vai dar certo. E ele vive esse conflito. Às vezes nós achamos que se Deus falasse com a gente, isso ia acalmar o nosso coração, isso iria resolver todos os problemas, nós iríamos ficar tranquilos, mas Moisés mostra para a gente que não é assim. Que mesmo sob a ordem de Deus para ele entrar numa situação, ele estava inseguro, ele estava intranquilo com tudo isto. E aí nós vemos aqui no versículo 6, né? Nós vemos aqui que Deus continua prometendo que vai livrar o povo. Pode ler alguém o capítulo 6, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora. Então ele continua nessa afirmação, né? Eu vou fazer, você vai ver, né? Ele diz aqui, né? Agora, pois, verás o que hei de fazer a Faraó. Como quem diz, olha, você vai ver. Parece que Moisés talvez já não tivesse mais certeza de tudo aquilo que o Senhor estava falando. Parece ele titubeava, assim como nós. Tem horas que a nossa confiança parece que encontrou um apoio, tem hora que parece que esse apoio desaparece e vem novamente a instabilidade, a insegurança. Moisés vivia essa realidade, mas o Senhor diz, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir. Tudo bem. O Senhor não fala os entremeios, né? Ele não fala os entremeios. O Senhor diz o final, você vai para o céu. Agora, até lá, você tem uma vida a viver, você tem lutas a enfrentar, você tem desafios, né, que precisarão ser superados, mas vai livrar. É isso que ele está dizendo aqui. Muito bem. Vemos aqui então que Deus promete livrar o seu povo. Vamos ler aqui do verso 2 até o verso 4. Muito bem, então nós vemos aqui Deus, né, novamente aqui se apresentando, né? Falou mais Deus a Moisés, eu sou o Senhor. Esse eu sou é algo que a gente vai vendo no decorrer da Bíblia. Essa palavra eu sou é traduzido como o tetragrama Yavé, YHWH. Não tem vogal, mas a pronúncia no judaico era essa. É o Yavé. Só as vogais vieram séculos mais tarde, quando os judeus colocaram. Mas então ele diz, eu sou o Senhor, e esse eu sou está apontando lá para o encontro de Moisés, o momento que Deus também falou com Abraão nesse tom, eu sou, mas pelo meu nome, o Senhor, Yavé, não lhes fui conhecido. Então mesmo os patriarcas anteriores não conheciam como Yavé. Na Bíblia aparecem alguns nomes de Deus. O nome mais conhecido antes era El Shaddai. El Shaddai. Na língua hebraica, Deus proverá. E aqui, no caso, aqui ele se apresenta como o Senhor. E vemos que daqui para frente é sempre o Senhor. Vai aparecendo sempre com esse nome, com o Yavé. E o Senhor mesmo diz que ele não era conhecido deles por esse nome. Mas lembra a aliança, estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra que eles foram peregrinos. Então Deus, essa aliança de Deus com o seu povo, é algo que é fundamental nessa relação do povo com Deus. Da mesma forma, nós cristãos, nós os que cremos em Jesus, fomos inseridos nessa aliança.
aliança é algo que não se rompe. Nós somos fracos, mas Deus é o Deus com quem nós fizemos aliança. É diferente da aliança entre os homens. Hoje em dia, nem casamento, não há aliança que o homem seja fiel, que o homem se submeta. Mas Deus é fiel nas suas promessas. Tem até aquele hino, como é que é? Tu és fiel, Senhor. Aí vem o refrão: tu és fiel, Senhor. Isso. Tua mercê nos... Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a ti. Deus é fiel para com Ele. Essa fidelidade dele na aliança para com Ele próprio que nos preserva. Porque na verdade Deus é fiel a si próprio. Quando Ele fez uma aliança conosco, Ele é fiel a essa aliança que Ele fez. Ele não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele próprio. Ele assumiu um compromisso e Ele não vai falhar. É esse o ponto. Ele não vai abrir mão desse compromisso. Por isso que Jesus disse, né? Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Há uma aliança. Essa é a ideia. E Deus aqui, Ele lembra essa aliança, né? Ele lembra essa aliança. Também estabelecer a minha aliança com eles. Ele está recordando aqui da aliança. Por quê? Esse povo está aqui no Egito há 400 anos. Há 400 anos que eles estão ali no Egito, vendo os sacrifícios dos egípcios aos seus deuses, e eles não estavam sacrificando a Deus, estavam ali como que isolados, estavam ali como que esquecidos, e agora o Senhor está lembrando, olha, mas eu tenho uma aliança com vocês. E é em nome dessa aliança que Ele ouviu e veio para libertar esse povo. E aí ele pega estabelecer a minha aliança, daí no versículo 5, ele vai dizer que ele tem ciência de que os egípcios os escravizam. Diz assim o verso 5 ainda. Isso. Isso, essa aliança é algo fundamental, né? Há uma aliança entre nós e Deus. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. O Senhor vai falando ao coração do povo, lembrando da aliança, lembrando da obra que Ele tem para fazer. Ele continua: eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Eles estavam sendo oprimidos. É como a gente tentar falar para alguém que está numa angústia, numa aflição: olha, você vai sair dessa. Ele fala: que jeito que eu vou sair disso daqui? Havia uma angústia, uma aflição muito grande. E o povo, embora tenha crido quando Moisés mostrou os sinais só para eles, que ele ia apresentar isso para o faraó, etc. Só que quando o faraó não aceitou e endureceu mais as coisas e açoitou os capatazes, eles começaram a perder as esperanças. Falaram: agora as coisas vão ficar mais difíceis do que antes e não tem solução. Então eles, nessa ânsia de espírito, eles não atenderam a Moisés, mesmo com essas palavras que o Senhor estava dizendo: olha, tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, sabereis que eu sou o Senhor. Essas palavras, naquele momento de angústia, não
não tranquilizava, não amenizava a situação, eles não atenderam a Moisés. Muito bem, o Senhor fala com eles, eles ouvem, mas não compreendem, eles ouvem que a aliança é confirmada, mas não dão atenção devido a todo esse desespero. E nessa mesma ocasião o Senhor ordena, aqui nos versículos 10 e 11, dá mais uma ordem de que Moisés vá a Faraó e diga as mesmas palavras que antes. Moisés, né, não era uma tarefa fácil de Moisés, né? Veja só, versículos 10 e 11, ele diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Acho que Moisés fala: Senhor, Senhor, a gente né, só entrando no lugar de você é o Moisés lá, você já foi, o Faraó já falou, não tem acordo, vai lá e diz para ele: mas Senhor, eu já fui e disse. É difícil, né? São ordens que o Senhor dá que não são simples, né? Que tem que haver o que? Obediência simples, sem que você entenda o caminhar dessas coisas. Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Vejam que aqui já não está falando mais em festa. Agora já não é mais para uma celebração. Agora deixa sair. Liberta o meu povo, né? Liberta os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: olha lá, Moisés, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó, e não sei falar bem. Mais uma vez, Senhor, não é, olha, é um quadro que a gente imagina o homem Moisés vivendo isso. O homem Moisés é um ser humano, ele está dizendo, ó, nem os de casa estão prestando atenção em mim, estão me atendendo. O Faraó não vai me dar ouvido, eu não sei falar direito. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Tem coisas que não é para a gente entender. Não adianta você querer entender, você falar, ó Senhor, mas aí eu já fiz as contas e não dá o resultado que o Senhor está dizendo. Deus não está... Você vai falar. E isso não é simples para nós. Isso não é algo fácil. Obediência simples e pura. Só no quartel que isso dá certo, né? No quartel, o Enéas, nosso irmão lá, o sargento, ele falava, não, lá você não precisa entender as ordens. Lá você tem que obedecer as ordens, né? Mas fora do quartel a gente não é assim. As crianças, a gente fica, não, tem que explicar para elas o porquê que tem que ser assim. E a criança fica, mas por quê? Mas por quê? Você vai explicando tudo, né? E mas Deus dá uma ordem para Moisés, e não fala para Moisés entender, mas o Senhor já tinha dito o principal. Moisés sabia que ia falar com Faraó, que Faraó ia resistir, e Moisés já tinha ouvido que Deus tinha dito, mas o povo vai sair daqui com mão poderosa. Só que a demanda disso, os embates que isso trazia, é o que está aqui gerando em Moisés toda essa aflição, toda essa angústia, mas o Senhor não obstante, ou seja, independente de que os filhos de Israel não queriam atender a Moisés, independente de que Faraó já tinha dito que não ia deixar, independente de Moisés falar que não sabia falar bem, não obstante, ou seja, independente de tudo isso, o Senhor falou, olha, vai lá e fala. Deus tem um plano. E nós não vamos conseguir entender os planos de Deus. Deus não explica para a gente. Às vezes entramos em situações difíceis e falamos, Senhor, como que é isso? Parece que Ele fala, vai caminhando, vai em frente. Diga ao povo que marche. Mas Senhor, na frente está o Mar Vermelho, atrás está o exército, dos lados tem as montanhas. Diga ao povo que marche. Não dá para entender, e não é para entender.
Então o Senhor está dando ordens a Moisés e ele está relutante com isso. O Senhor já disse que ele ia mostrar o que ele ia fazer, mas o povo está incrédulo e Moisés também está aqui passando, enfrentando essa crise, né? A coisa que nós muitas vezes sentimos. Os filhos de Jacó conseguiram de um modo mais fácil, né? Quando os filhos de Jacó voltaram lá do Egito, falaram para o pai: olha, o administrador, que era José, só vai nos atender se nós levarmos Benjamim. Aí o pai falou: não, eu não vou mandar. Tá bom, então a gente não vai. Mas com Deus não é assim, né? Eles só voltaram para o Egito quando o pai liberou Benjamim para ir junto. Mas com Deus não tem imposições. O Senhor disse: você vai falar, não obstante você vai e vai tratar isso. Muito bem. Aí nós vemos aqui, não vou nem entrar nesse ponto que mas aqui você vê aqui uma transição. Moisés então escreve, a Moisés que está escrevendo o livro de Gênesis, ele escreve uma genealogia. Ele coloca como foco ali, principal, a descendência de Moisés e Arão. Por quê? Porque vai entrar aqui, daqui a pouco, o sacerdócio que vem da descendência de Arão. Então ele vai colocar em foco, e ele apenas menciona Rúben e Simeão, que eram os dois filhos mais velhos, mas que não vão ser os mais importantes dentro do que ele quer focar. Semana que vem a gente continua a partir daí.